Tudo bom, gente? Vamos de ácido carboxílico? Vamos aprender o que são ácidos carboxílicos? Fica aí. O que são ácidos carboxílicos então, galerinha? Ácidos carboxílicos nada mais é do que a junção de uma carbonila com uma hidroxila. Então nós vamos ter a ligação entre essas duas espécies. A carbonila é aquela estrutura que nós temos o C-O. Então nós vamos ter essa carbonila ligada diretamente a uma hidroxila. E se nós lembrarmos, então a gente teria um C-O ligado diretamente a um OH. A junção entre uma carbonila e uma hidroxila irá formar o que nós chamamos de uma carboxila, que nada mais é do que a seguinte forma estrutural: um C-O ligado em um OH. Então esta daqui seria uma fórmula geral para os ácidos carboxílicos, C-OH, os quais muitas vezes pode ser representado na forma condensada. Ao invés de nós representarmos um C-OH, vamos botar ali um R de radical ou um substituinte, essa estrutura poderia vir representada da seguinte forma: um R ligado em um COOH. Nada mais é do que o C-OH, simplesmente nós condensamos. E seria possível condensar mais ainda essa estrutura. Poderíamos representar da seguinte forma: CO2H. Todas essas formas que eu representei aqui na tela são maneiras diferentes de representar o mesmo grupamento, o grupamento carboxila. Esse R, esse substituinte, pode ser de uma cadeia carbônica alquílica ou arila. Pode ser proveniente de uma cadeia que não realiza, por exemplo, ressonância, como um dos ácidos mais conhecidos da literatura, o ácido acético, ou poderia ser uma estrutura que representa ressonância, como o ácido, por exemplo, benzoico, C-OH. Então nós teríamos maneiras distintas de representar, ou poderia ser esse substituinte ressonante ou não. Essa estrutura, essa seria a ideia do que é um ácido carboxílico. Ácidos carboxílicos, eles apresentam uma alta importância em química orgânica, porque são materiais provenientes, são a partir de ácidos carboxílicos que nós conseguimos obter várias outras moléculas, vários outros materiais. Então se tem uma importância, ou se dá uma devida importância aos ácidos carboxílicos, certo? O que eu gostaria de mostrar para vocês, de uma curiosidade então sobre os ácidos carboxílicos, é que, assim como os ácidos inorgânicos, que sofrem ionização, esse processo também ocorre aqui com os ácidos orgânicos. Por exemplo, se nós pegarmos um ácido genérico, vamos pegar a fórmula genérica, C-OH. Um ácido, isso já foi visto lá no primeiro ano, que um ácido em presença de água sofre um processo que nós chamamos de ionização. Sai aquele H, sai o hidrogênio ionizável dessa estrutura. Então nós teríamos um processo de ionização, muito semelhante ao que está ocorrendo com os ácidos. É isso que define, segundo Arrhenius, o que é um ácido. Lembre-se, ácido não é tudo que tem H na frente, isso daí é lorota. Ácido é qualquer espécie que em meio aquoso ele libera como único íon o H+, como único cátion o íon H+. Essa é a definição de ácido segundo Arrhenius. Então, se nós teríamos aqui um ácido que nós classificamos como sendo um ácido carboxílico, o seu íon, ou melhor, o seu ânion formado proveniente desta ionização será o íon carboxilato. Essas terminações ico e ioso, ou ico e ato nesse caso, é a mesma terminação que nós aprendemos lá no primeiro ano, a depois dar nome para os sais. Não sei como você aprendeu, mas, por exemplo, eu sempre ensinei assim, ó: mosquito, teimoso, timato, tipico, timeto, no vidrico. É apenas para nós decorarmos. Aqui nós temos todas as terminações dos ácidos e aqui o do seu ânion. Então, por exemplo, um ácido carboxílico vai formar um carboxilato.
O ácido acético forma acetato, o ácido fórmico forma formato. E serve para os ácidos inorgânicos também. Ácido sulfúrico, sulfato. Ácido sulfuroso, terminação em ito, seu ânion, sulfito. Os ácidos, os hidrácidos, como por exemplo, ácido clorídrico, forma cloreto. São apenas para terminações. E nós iremos usar essa terminação ico e ato quando nós iremos falar dos sais derivados de ácidos carboxílicos. Uma vez que um ácido carboxílico sofre o processo de ionização, assim como os ácidos inorgânicos, também podemos neutralizar estes ácidos e chegar a um sal. Afinal, uma das formas ou como nós chegamos aos sais é a partir de uma neutralização entre um ácido e uma base. Então, significa que, se nós pegarmos um ácido carboxílico e reagirmos, por exemplo, com soda cáustica, com uma base, nós vamos obter um sal derivado desse ácido carboxílico, muito parecido e a mesma linha de raciocínio de ácidos inorgânicos, certo? O que mais que eu posso falar sobre os ácidos carboxílicos ainda? Uma curiosidade, ácidos carboxílicos, eles também podem ser chamados de ácidos graxos. O que significa eles serem chamados de ácidos graxos? A linha de raciocínio de ácidos graxos vem de graxa, de gordura, de sebo, de encebado. Ou seja, de novo, pegando a estrutura geral de um ácido carboxílico. Se nós analisarmos aqui, ó, esse R, esse substituinte que é uma cadeia carbônica, se for de uma elevada quantidade de átomos de carbono, nós vamos chamá-lo de um ácido graxo. Não deixa de ser um ácido carboxílico, mas é um ácido graxo. Vai dar o aspecto de mais seboso, engordurado. E a partir destes ácidos graxos é que nós podemos fazer sabão. Afinal de contas, lá no passado, como é que se fazia sabão, por exemplo? Não sei se alguém aqui já viu no sítio algum parente, vovó, bisavô, alguma coisa do tipo, fazendo sabão. Se pegava o quê? Banha de porco, que tem ácidos graxos, por exemplo, e se reagia com cinzas, porque nas cinzas pode ser encontrado óxido de cálcio. Então, o óxido de cálcio, em presença de água, forma hidróxido de cálcio. Temos um ácido e temos uma base. Vão formar o quê? Um sal. E o sabão nada mais é do que um sal, um derivado de um ácido graxo, com a sua base. Hoje em dia, a gente realiza esse processo, é feito esse processo reagindo óleo e soda cáustica. Mas em outra aula eu vou discutir isso com vocês, porque nós temos uma aula só sobre sabão, detergentes e surfactantes, por exemplo. Outra curiosidade sobre os ácidos carboxílicos que cai legal em vestibular é o seguinte: os ácidos carboxílicos eles conseguem formar o que nós chamamos de dímeros. O que são dímeros? Isso daqui vai acabar influenciando em suas propriedades físicas, mais especificamente no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Dímeros significa que um ácido carboxílico consegue realizar duas ligações de hidrogênio com outro ácido carboxílico. Então, por exemplo, se nós pegarmos a seguinte estrutura, vou fazer aqui em cima porque tem uma imagem ali embaixo para vocês, ó. Se nós pegarmos a seguinte estrutura, C-O, OH, e aqui do lado teria um outro ácido carboxílico, C-O, OH, e aqui um R', vamos supor. Esse ácido carboxílico daqui, ó, pode realizar uma ligação de hidrogênio, uma interação de hidrogênio com o OH do outro ácido. E o mesmo vai acontecer aqui embaixo. Então ele pode realizar duas ligações de hidrogênio, cada ácido carboxílico. Isso significa que ele vai ter ou vai apresentar relativamente um elevado ponto de fusão, um elevado ponto de ebulição. Nesse mapa esse mapa eletrostático, a gente consegue observar o que eu estou querendo mostrar lá em cima. Aqui nós temos o O, aqui seria um dupla O, né? E aqui o OH, certo? A região que está vermelha nesse mapa eletrostático significa uma elevada densidade eletrônica. O que significa isso, pessoas? Significa que aquela região ela está rica em elétrons, tem uma alta densidade eletrônica. Gosto de lembrar para os meus alunos o seguinte: o que é densidade? É massa sobre volume. O volume do ácido, o volume da molécula não está alterando.
Porém, devido nós termos aqui um elemento eletronegativo, o oxigênio, nós podemos dizer que há um deslocamento de elétrons nessa direção. Então, podemos dizer que a massa de elétrons, mesmo a massa do elétron em relação aos prótons sendo insignificante, mas nós estamos falando apenas de elétron aqui, posso dizer que há um deslocamento de elétrons para lá, ou seja, a massa dos elétrons está aumentando naquela região, a carga negativa naquela região está aumentando, consequentemente, a densidade de elétrons, a quantidade de elétrons naquela região aumenta. A parte azul significa uma menor densidade eletrônica. Então nós conseguimos ver que existe uma interação da parte que tem maior densidade eletrônica de uma molécula com a região que tem uma menor densidade eletrônica da outra molécula. E isso acontece duas vezes. É isso que apresenta, ou melhor, ali é a comprovação da formação dos dímeros. Ocorre a formação dos dímeros. Rodrigo, pode ocorrer uma ligação de hidrogênio aqui? Existem alguns critérios para que ocorra ligações de hidrogênio. Não apenas o hidrogênio estar ligado a um dos elementos mais eletronegativos, certo? Os critérios para ligações de hidrogênio são ângulos de ligações, essa distância aqui tem que estabelecer uma certa distância mínima, então as ligações de hidrogênio são mais eficientes nessas duas partes, porque nas demais não ocorre esse distanciamento necessário e as angulações das quais são os critérios estabelecidos para que ocorra ligações de hidrogênio. Tranquilinho, galera? Uma outra curiosidade rapidinha sobre os ácidos carboxílicos, aproveitando essa imagem que eu gostaria de mostrar, é que no início da aula eu comentei que os ácidos carboxílicos são muito utilizados como materiais de partida para outras moléculas. Ácidos carboxílicos, imagina que esse carbono aqui que eu estou desenhando, aqui é um O e aqui é o dupla O. Nós temos aqui um oxigênio puxando elétrons e nós temos outro oxigênio puxando elétrons. Ou seja, esse átomo de carbono que eu estou simbolizando aqui em azul, ó, esse átomo de carbono aqui, ele está sendo roubado, os seus elétrons estão sendo roubados por dois átomos muito eletronegativos. Então nós podemos dizer que aquela região, que aquele carbono está ficando deficiente em elétrons. Ele não está perdendo elétrons como um cátion. Simplesmente há um deslocamento de elétrons em direção ao oxigênio. E ele fica deficiente, ele fica com uma menor densidade eletrônica. Ou seja, esse carbono ele tem uma densidade eletrônica positiva. Nós podemos dizer que ele é um excelente e ele é um ótimo centro eletrofílico. Esses termos nós vamos aprender em reações orgânicas. Mas, pensa comigo, eletrofílico. Fílico ou filia, gostar. Então ele gosta de elétrons. Quem que gosta de elétrons? O que é positivo. Por isso que eles têm uma importância e ele é um bom material de partida. Porque se eu colocar um cloreto, se eu colocar uma outra hidroxila ou qualquer elemento que tenha elétrons, o ataque vai ocorrer no carbono da carbonila. E uma reação química vai ser desencadeada daí. Mas isso nós vamos tratar em reações orgânicas. A ideia aqui é nós identificarmos os ácidos carboxílicos, que já foi feito, o que é isso, C-OH, e aprendermos a dar nome para essas estruturas. Como que nós damos nomes para os ácidos carboxílicos então? Existem duas formas distintas de dar nome para os ácidos carboxílicos. Uma nomenclatura oficial proposta pela IUPAC e uma nomenclatura usual. A nomenclatura oficial segue a regra dos hidrocarbonetos. Então, nós vamos iniciar falando a palavra ácido, pois trata-se de um ácido carboxílico, nomenclatura como se fosse para um hidrocarboneto, porém, nós vamos trocar o prefixo O dos hidrocarbonetos pelo prefixo óico, que é referente ao ácido carboxílico, certo? Para exemplificar esta nomenclatura, eu trouxe as duas moléculas mais simples dos ácidos carboxílicos, com um carbono e com dois carbonos. Um único carbono, o prefixo é met. Se fosse um hidrocarboneto com um único carbono, nós falaríamos metano. Então, para essa estrutura, nós vamos falar que ele é o ácido, um único carbono, met-an-óico. Significa que aqui nós temos o ácido metanóico. Uma estrutura com dois carbonos,
Então, se fosse um hidrocarboneto, seria o etano. Então, neste caso, nós vamos ter a molécula, seria ácido, 2 carbonos, etan, terminação oico. Nós temos o ácido etanóico. Já para a nomenclatura usual, são nomes próprios, oriundos da natureza, geralmente do local onde foi extraído ou se encontrou esse ácido. Nas aulas de aldeídos, eu já tinha mostrado que o aldeído fórmico ele era devido ao nome ou ser da redução do ácido fórmico. O ácido fórmico foi encontrado pela primeira vez pela destilação de formigas vermelhas. Daí o nome ser ácido fórmico. O ácido com um único carbono, que é o ácido metanóico, também é chamado de ácido fórmico. Por quê? Porque foi encontrado, o ácido fórmico foi encontrado, ou foi o produto proveniente da destilação de formigas vermelhas, por exemplo. Já o ácido etanóico, que é o ácido com 2 carbonos, esse ácido ele é encontrado em frutas cítricas. Então vem do latim acetum, e nós temos aqui o ácido acético. A IUPAC até reconhece muitos desses nomes usuais. Por exemplo, eu tenho uma tabela agora no próximo slide. Aqui eu tenho uma tabela com alguns dos ácidos com nomenclatura própria segundo a IUPAC. Preciso decorar todos esses ácidos? Olha, são reconhecidos pela IUPAC. Então, mas o que mais cai em vestibular aqui ó, é o ácido fórmico e o ácido acético. Praticamente é sinônimo você falar ácido acético e ácido etanóico. Então é muito importante você saber esses dois ácidos, pelo menos esses dois ácidos. Um ácido com 4 carbonos, para curiosidade, também é chamado de ácido butírico, mas com 4 carbonos seria ácido butanóico, que é essa estrutura aqui. Ácido butanóico ou butírico vem do inglês butter, que é manteiga. Quando a manteiga está estragando, quando ela está ficando com aquele cheiro ruim, você já deve ter visualizado que forma tipo um sebo em cima da manteiga, ou alguns queijos como ricota, por exemplo, ele forma um ácido butírico, ele forma esse ranço, essa gordura ali em cima. É um ácido com 4 carbonos, por exemplo. Certo? Uma outra nomenclatura que eu queria discutir com vocês é a seguinte. Gostaria de lembrar a seguinte nomenclatura. Vamos supor que eu pegue aqui a seguinte estrutura, carbono, ligação dupla e um OH, certo? Então nós poderíamos ter por exemplo, com 4 carbonos, certo? A contagem para os ácidos carboxílicos, não vou representar os hidrogênios aqui, mas todos estão ligados a hidrogênios. A contagem para os ácidos carboxílicos, o carbono 1 sempre vai ser o do grupo funcional. Então nós podemos ter aqui, vou dizer que eu tenho o carbono do tipo 1. Seu vizinho, carbono 2. O carbono 3, carbono 4 e o carbono 5. Certo? Essa nomenclatura é muito utilizada, essa que eu vou mostrar para vocês, na biologia, ok? Mas nós podemos usar na química também, com certeza. O carbono vizinho à carbonila, no caso seria o nosso carbono 2, também pode ser chamado de carbono do tipo alfa. Então, se você tiver algum substituinte no carbono 2, ao invés de você falar 2-metil, por exemplo, você poderia falar alfa-metil. Vizinho, então, ao carbono 2, o carbono 3, é o carbono beta. Aí temos o carbono gama e nós teríamos o carbono do tipo delta. Então tem essas letras gregas que poderiam representar os carbonos vizinhos à carbonila. Isso é muito utilizado e é daqui que vem lá na biologia os alfas e os beta-aminoácidos. Ou seja, quando eu tenho o grupamento amino, por exemplo, ligado num carbono 2, vizinho à carbonila, nós temos um alfa-aminoácido. Quando nós temos a carbonila ligada no carbono 3, nós temos um beta-aminoácido. Tranquilo? Vamos aos exemplos então. Identificamos a função, algumas curiosidades. Eu sei que essa aula vai ficar um pouco mais longa, porque os ácidos carboxílicos são mais importantes, têm uma certa importância, mas vamos aos exemplos de como nós damos aulas para essa... Como nós damos aula é bom. Como nós damos nomes para essa estrutura. Vamos lá então. Primeiro nome ali, ó, nós temos a seguinte estrutura. Por exemplo, carbono 1 é o da carbonila, carbono 2, carbono 3, carbono 4.
Aqui nós temos um substituinte metil. Como ficaria o nome dessa estrutura então? Ácido. Ácido. Lá no carbono 2 nós temos o metil, ácido 2-metil. Cadeia principal, 4 carbonos, as ligações são simples, então vai ficar butanoico. Se tu não quisesse citar o carbono 2, poderia falar ácido. O carbono 2 é qual? O carbono alfa. Alfa, metil, butanoico. Certo? A estrutura de baixo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Lá no carbono 4 nós temos um substituinte, um grupamento fenila. Então nós vamos falar que essa estrutura é ácido, 4 fenil, certo? Cadeia principal, 4 carbonos novamente. Então nós vamos falar que é but. Nós temos uma ligação dupla, nós temos uma insaturação nessa estrutura e está no carbono 2, então but, lá no carbono 2 nós temos a dupla ligação, but 2-en, e a terminação fica em oico. Então a estrutura ficaria ácido, 4-fenil, but 2-enoico. Poderia citar que nós temos ali o gama-fenil, seria a mesma linha de raciocínio, partindo da substituição da numeração por letras gregas. Mais 2 exemplos. A estrutura de cima. Aqui eu vou usar porque ele é conhecido principalmente essa estrutura com a nomenclatura gama. Aqui nós teríamos o ácido. Lá no carbono 4, ao invés de falar 4, nós poderíamos falar gama. Ácido gama hidroxi butanoico. Mas poderíamos falar também ácido 4 hidroxi butanoico. Não está errado. Certo? Estrutura de baixo. Olha lá, o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Nós temos aqui como substituintes o grupamento hidroxila, que nós citamos como sendo hidroxi, e nós temos como substituintes aqui também a nomenclatura ou grupamento amino. Então aqui a nomenclatura vai ficar ácido, 3 hidroxi, 4 amino, cadeia principal, 4 carbonos também, então ligações simples, butanoico. Tudo bem? Muito difícil? Agora vamos fazer o contrário, como nas nossas aulas, eu vou fornecer o nome e nós vamos montar a estrutura. Ácido propanoico, prop, 3 carbonos. Então, vou fazer o seguinte, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Nós temos um grupamento oico, que significa ácido carboxílico, OH. E nós vamos citar agora, ou melhor, nós vamos completar com todos os hidrogênios para completar as ligações faltantes no carbono. Então, nós temos ali o ácido propanoico, que ficaria a estrutura, caso você já consiga fornecer a molécula montada, CH3, CH2, C-O, OH. Lembrando que nós poderíamos representar esta estrutura, por exemplo, da seguinte maneira, COOH. Tudo bem? Tomem muito cuidado que às vezes as pessoas veem esse OH e acham que é básico. Cuidado, acabei de explicar já, é ácido. Esse cara, essa espécie libera um hidrogênio ionizável em presença de água. Última estrutura, o que nós temos aqui então? Nós temos nessa estrutura o ácido, a nomenclatura ácido, 2-metil, 3-fenil, pente, 2-enoico. Então significa que nós temos uma cadeia carbônica composta por 5 carbonos. No carbono 2 nós temos um substituinte metila, no carbono 3 um substituinte fenila, no carbono 2 nós também temos a insaturação, a ligação dupla. Então vou fazer aqui, ó, carbono, 5 carbonos, 3, 4, 5. No último aqui, ó, que eu vou chamar depois de primeiro, eu vou botar o grupo funcional. O que nós sabemos? No carbono 1, no carbono 2 tem a dupla. No carbono 2, nós também temos o grupamento metil. Então vou colocar um grupamento metil. No carbono 3, nós temos um grupamento fenil. Então vou colocar o grupamento fenil. E agora eu completo com hidrogênio. Aqui são 3 e aqui vão 2. Aqui não vai nenhum.
Então, desenhando a sua fórmula condensada, ficará CH3, CH2, C, grupamento fenila, que tu poderia também representar como sendo um C6H5, ao invés de fazer o anel, certo? Ligação dupla, C, vou colocar aqui a metila para cima, só para não ficar tudo grudado, e ali um C dupla O, um OH. Então aqui nós teríamos, por exemplo, o ácido 2-metil 3-fenil-pente-2-enoico. Dúvidas, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, chama no Instagram, fique à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!